Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra, um programa de estudo de toda a Bíblia. No último programa falamos sobre o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no chamado capítulo do amor, em que Paulo dá uma descrição do que o amor faz e apresenta um conjunto de 15 virtudes resultantes dele. No final do capítulo, Paulo contrasta o amor com os dons espirituais e afirma que eles não podem substituir o amor porque o amor substituirá os dons. Chegará o tempo em que os dons não serão mais necessários. Isso acontecerá quando Jesus voltar. Então não precisaremos mais de profecias porque todas elas serão cumpridas na vinda de Jesus. No final do capítulo, Paulo diz que há 3 coisas eternas: a esperança, a fé e o amor. Mas o amor é o mais importante dos 3. A esperança é um dom eterno que vem de Deus. É a convicção que Deus coloca no coração dos homens de que algo bom vai acontecer. Todo ser humano vem ao mundo com uma convicção de que há algo bom no mundo que um dia atingirá a sua vida. Dizem que as pessoas cometem suicídio quando perdem esta convicção de que algo bom vai lhes acontecer. Em outras palavras, quando perdem a esperança. Infelizmente, todos os anos, milhares de pessoas cometem suicídio. Que tragédia! Mas, ao mesmo tempo, é um milagre que tantas pessoas continuem firmes nesta convicção de que algo bom vai lhes acontecer e não se matam. No Salmo 34, Davi nos convida a provar e ver que o Senhor é bom e que existe algo de bom para acontecer na nossa vida. Que esperança gloriosa, hein? E Ele é a nossa esperança, o Senhor é a nossa esperança desde o dia em que nascemos. O autor de Hebreus, no capítulo 11, o capítulo da fé, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é o que dá consistência à nossa esperança. Você pode ter esperança em algo bom, mas quando tem fé, você crê que algo bom vai acontecer, porque você tem base para esta convicção. Se esta base não existir, sua esperança será vazia. A esperança é importante porque leva à fé. No final deste capítulo, Paulo afirma que há 3 coisas neste mundo que são eternas. A esperança é importante porque leva à fé. A fé é importante porque leva a Deus. No capítulo da fé, em Hebreus 11, lemos que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Resumindo, a fé é importante porque sem ela não podemos nos aproximar de Deus nem agradá-lo. Mas Paulo diz que o amor é ainda maior do que a fé e a esperança. É verdade, o amor não leva a Deus, porque quando você experimenta o amor, experimenta o próprio Deus. O amor é o que Deus é. O amor é a essência do que Deus é. Deus é amor. Esse tipo de amor é Deus. Por isso, o amor é maior do que tudo neste mundo, porque Deus é maior e superior a que tudo que existe no mundo. Deus é amor, por isso não há nada maior do que o amor. Paulo finalizou o capítulo 12 e iniciou o 13 dizendo: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Não é de se espantar que ele tenha terminado o capítulo 13 e iniciado o capítulo 14 dizendo: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Desejem os dons, mas sigam o amor. Busquem o amor. O amor é o que existe de maior e mais importante do mundo, porque o amor é Deus. Estamos encerrando o estudo de 1 Coríntios, mas eu ainda gostaria de mencionar alguns pontos a respeito do capítulo 15. Este capítulo, que possui 58 versículos, é um dos mais importantes da Bíblia a respeito da ressurreição.
Esse assunto é importante porque faz parte de um dos assuntos que Paulo quis mencionar na parte de edificação da sua carta. Ele inclui essa seção principalmente porque os filósofos gregos, os coríntios, duvidavam da ressurreição e de outros fenômenos sobrenaturais. Paulo trata de mais um problema de ordem teológica e inicia sua abordagem da mesma maneira que fez no capítulo 2, relembrando o evangelho que ele pregou quando estava em Corinto. Ele disse aos coríntios: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. A primeira coisa que Paulo deixa bem clara é que a ressurreição é parte do evangelho que ele tinha pregado em Corinto. Parece que alguns coríntios tinham se esquecido disso. Você sabe qual é o evangelho de Jesus Cristo? Jesus nos mandou, ele nos mandou ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Muita gente não faz isso porque não sabe o que é o evangelho. De acordo com Paulo, o evangelho é constituído de 2 fatos. De acordo com as Escrituras, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. O primeiro fato, a morte de Jesus, nos traz perdão. E o segundo fato, a ressurreição de Jesus, nos traz comunhão com o Cristo ressurreto. Paulo continuou: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Primeiro Paulo diz aos coríntios que a ressurreição era parte do evangelho que ele tinha pregado. Depois diz que a ressurreição de Cristo poderia ser provada em qualquer tribunal do mundo, porque Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Depois disso apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Paulo poderia ter levado muitas destas testemunhas a um tribunal para testificar que Jesus tinha realmente ressuscitado. Não acreditar na ressurreição de Jesus não era o único problema dos coríntios. Eles também ironizavam o ensino de Paulo que dizia que o crente que tivesse morrido ressuscitaria um dia. Esse é o tema principal deste capítulo. No segundo parágrafo, Paulo afirma que a ressurreição do crente em Jesus está ligada à ressurreição do Senhor. Na verdade, a ressurreição de Jesus Cristo foi o primeiro fruto de ressurreição. Paulo continuou dizendo: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E se Cristo não tivesse ressuscitado, estaríamos perdidos, porque então não poderíamos ser salvos por ele. A ressurreição de Cristo provou que ele era Deus, e o fato de Cristo ter morrido na cruz por nós é o que nos salva. Os coríntios, que eram gregos, tinham 2 perguntas sobre a ressurreição. Como uma pessoa poderia ser ressuscitada dos mortos e como seria o corpo dela quando ressuscitasse? Paulo explicou aos coríntios: o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Paulo foi detalhado. Para que vocês estejam prontos para ir para o céu, Deus tem que resolver 2 problemas. O corpo de vocês é corruptível e o espírito mortal. Nem carne nem sangue podem entrar no reino de Deus porque são corruptíveis e não podem fazer parte do que é incorruptível. Vocês não podem entrar no céu na forma de corpo físico porque o seu corpo é corruptível. Por isso, Deus tem que fazer um milagre em vocês para que seus corpos se tornem corpos incorruptíveis, para que passem de espíritos mortais para espíritos imortais. É isso que Deus faz através do milagre da ressurreição. Depois Paulo lhes dirigiu a seguinte pergunta:
E o que acontece com aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar? Paulo havia ensinado aos Tessalônicos e aos Coríntios que a ressurreição aconteceria na volta de Cristo. Ele explicou que aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar não poderão ir para o céu no corpo físico. Por isso, todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar dos olhos. E nesse trecho Paulo usou a palavra grega átomo, dizendo que seremos atomizados. Aqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar serão preparados para seu estado eterno. Os que estiverem mortos e enterrados serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão atomizados, transformados, porque nem carne nem sangue podem herdar o reino de Deus. O corruptível não pode herdar o incorruptível, nem o mortal pode herdar o imortal, se não passar pela ressurreição. Depois desse ensino, Paulo fez a seguinte aplicação: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sempre que os autores da Bíblia se referem aos últimos acontecimentos, como a ressurreição, instruem-nos para que fiquemos firmes, inabaláveis e dedicados à obra do Senhor. Paulo inicia o capítulo 16 dizendo: quanto à coleta para o povo de Deus, depois de um capítulo tão maravilhoso sobre ressurreição, Paulo passa a falar de dinheiro. Algumas pessoas podem pensar: que balde de água fria! Mas Paulo estava se referindo a uma oferta de amor que ele estava juntando dos gentios para ajudar os judeus cristãos de Jerusalém. Na verdade, nessa sessão de edificação de sua carta, Paulo passou a falar sobre a mordomia, que é outro problema em nossas igrejas. Os capítulos 8 e 9 foram totalmente dedicados à importância da mordomia, da administração do que Deus entregou nas nossas mãos. Agora que já estamos concluindo o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quero destacar que tivemos apenas uma visão geral dela. Não pense que esse estudo foi completo. Há muito mais o que aprender com esta carta. Espero que você dê continuidade fazendo um estudo individual e detalhado deste livro. Estude os capítulos nos quais Paulo fala sobre as funções do Espírito Santo e sobre a ordem que deve prevalecer na igreja. No capítulo 14, Paulo nos advertiu que tudo que ele ensinou a respeito do Espírito Santo é mandamento inspirado do Senhor. Ele iniciou esse assunto dizendo: quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Tenho certeza que você não quer ser ignorante, por isso estude todos os capítulos desta carta. Ficamos por aqui. Que Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.